Tu tens algum resumo, algum ponto de vista final a respeito dos teus estudos sobre a lei da anistia? Alguma sugestão, alguma crítica pontual em relação... Assim, a gente tem duas situações com relação a ela. Uma a gente teve um julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2010 que condenou o Brasil no caso Gomes Lund, que é o caso relacionado à guerrilha do Araguaia. Uhum. O Brasil foi condenado e aí, dentre as coisas, era fazer uma Comissão Nacional da Verdade, que foi o que foi feito em 2014. Podemos fazer várias críticas à comissão, acho que ela foi muito tímida, mas é um dos pontos. Mas pelo menos existiu. Existiu, fez um trabalho com relação, por exemplo, à questão indígena, ela fez um bom trabalho. Porque às vezes a gente esquece de alguns segmentos com relação, que sofreram mais do que outros com relação à ditadura, né? E os indígenas Os indígenas foram deles. A gente está vendo essa crise que recente, é um retrocesso, não, eu digo, é um resquício histórico dessa negligência do Estado brasileiro. A população LGBT, por exemplo, vários segmentos que foram mais perseguidos ou perseguidos de uma forma diferente do contexto geral, né? E além da questão da decisão que existe já da Corte, que o Brasil tem o dever de cumprir e ainda não cumpriu, tem a questão desse julgamento lá do STF em 2010, que ele ainda não foi finalizado, porque foi feito um recurso e esse recurso nunca foi julgado. Então, assim, ainda há uma oportunidade do STF rever a posição dele e fazer uma posição que seja de acordo com o direito internacional e não de acordo com o entendimento que ele deu totalmente equivocado nessa posição, né? Mas, como eu falei mais cedo, eu acho que não é uma questão hoje tanto de punir essas pessoas, porque muitos deles já, até a maioria deles ou já morreu ou já estão prestes, mas eu acho que é um processo de responsabilização dessas pessoas que não necessariamente precisa ser penal. De reconhecimento. Reconhecimento. E tornar isso público, né? No caso de um dos torturadores lá, que foi o citado naquela ocasião que tu mencionou do Congresso, ele foi condenado numa ação declaratória. A família, uma família de pessoas que foi vítima, entrou com uma ação só para que fosse reconhecido que ele fez aquilo. Não era para punir, não era pedindo indenização, era só para que o Estado brasileiro, através do judiciário, dissesse: essa pessoa foi um torturador e torturou fulano, fulano e fulano. E isso transitou em julgado, então tem uma decisão, isso tem um valor simbólico que eu acho que pode e deve ser trabalhado, sabe? Na África do Sul, por exemplo, se a pessoa se voluntariasse a aparecer para poder prestar esclarecimentos, no caso do apartheid lá, ele não era punido, ele recebia a anistia do Estado. Uhum. Então ele ia lá numa audiência pública e dizia: olha, eu em data tal, com pessoa tal, tal e tal, fomos lá naquela região, naquele bairro, e pegamos aquela pessoa e fizemos isso, isso e isso de tortura, ou sei lá de que, contra essa pessoa, e eu estou aqui reconhecendo publicamente isso para que vocês saibam o que aconteceu. Olha, é interessante isso porque é o seguinte, você vê o tamanho da importância disso, que ela é maior até do que a própria punição. Porque é algo de prevenção, é algo de reconhecimento histórico. É muito mais importante, ou está sendo colocado até com maior importância do que a própria punição a quem cometeu o ato. Porque um dos pontos é esse, a garantia de não repetição. O que a gente precisa ter são garantias de não repetição. Essas garantias de não repetição, elas podem passar pela punição das pessoas ou não, mas elas com certeza passam pela memória e pela verdade. Se elas não passarem pela memória e pela verdade, a gente não vai saber o que aconteceu e como o Estado, de propósito, sistematicamente, cometeu atos de perseguição contra a sua própria população. E